Bom, vamos lá, pessoal. Hoje eu estou gravando aí a aula 39 de Física 2. Essa é a nossa última aula do nosso curso, tá? A gente vinha conversando sobre acústica e hoje eu quero mostrar para vocês, então, o último fenômeno acústico aí que a gente vai conversar, né? Um fenômeno bastante interessante e também muito cobrado em vestibulares. Então é bem legal que a gente entenda muito bem esse fenômeno, tá? É uma coisa que talvez vocês já tenham observado, a maioria das pessoas já observou, né? Na prática, mas às vezes a gente não pensa, não para pensar, né? Por que que isso ocorre? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso e vamos ver então uma equação bastante interessante também, diferente das anteriores que a gente viu, né? E que serve para o cálculo aí desse fenômeno que é o chamado efeito Doppler, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, nessa primeira tela, estou apresentando para vocês o Christian Doppler. Esse austríaco viveu no século XIX, no começo do século, primeira metade do século XIX, e era professor de matemática, de física, né? E ele desenvolveu uma equação, então, muito interessante para explicar esse efeito sonoro aí. Vamos conhecer direitinho o efeito primeiro, e depois nós vamos conhecer a equação do Doppler, tá? Inclusive, por causa disso, esse fenômeno é chamado de efeito Doppler. Vamos lá. Eu vou apresentar para vocês o efeito a partir de ondas sonoras, né, que é o que realmente interessa para a gente nos nossos exercícios. Mas o Doppler, quando fez esse estudo, ele se preocupou com esse efeito para a luz e não para o som. Tá? Primeiro ele pensou nesse efeito, escreveu, né, o trabalho dele é sobre o efeito Doppler luminoso, mas nós vamos conversar sobre isso também rapidamente. Vamos lá. Gente, o que é o efeito Doppler, então? Acho que todo mundo já percebeu que quando a gente tem algum objeto, né, uma fonte sonora, então algum objeto fazendo barulho, e existe um movimento relativo entre esse objeto e a pessoa que está escutando, né? Pode ser o movimento da fonte sonora, pode ser o movimento da pessoa que está escutando, pode ser que os dois estejam em movimento, né, um em relação ao outro, tá? Pode ser que um esteja parado e o outro em movimento. Então, qualquer tipo de mudança de posição relativa entre pessoa que está escutando e fonte de som, né, fonte sonora, pode ocorrer, pode não, né, vai ocorrer esse fenômeno chamado efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? A mudança na frequência do som, né, quando há movimento relativo entre fonte sonora e observador. Tá? Vamos dar uma olhada, vamos ver por que isso ocorre, pessoal. Acho que todo mundo já percebeu isso, né? Você está na rua, por exemplo, e aí vem se aproximando um carro da polícia ou uma ambulância. A gente percebe que quanto mais próximo vai ficando o barulho, né? O carro vem fazendo barulho e vem se aproximando, a gente vai escutando cada vez mais agudo, né? Vai irritando o ouvido da gente aquele barulho que está se aproximando, né? Ficando cada vez mais agudo o barulho. Só que depois que o carro passa, aí quando o carro começa a se afastar, a gente começa a escutar mais grave o barulho, né? Então a gente tem a impressão de um barulho que vai ficando mais agudo quando está se aproximando e depois mais grave quando está se afastando. Bom, isso ocorre sempre, pessoal. É bem interessante isso daí, né? Acho que todo mundo já percebeu. Isso acontece com aviões também, né? Avião a jato, por exemplo, quando está se aproximando, carros de Fórmula 1, né? Os carros de Fórmula 1, quando estão se aproximando, fazendo aquele barulho cada vez mais agudo, e depois, quando passa, faz aquele barulhão mais grave, né? Então, acho que todo mundo já percebeu, de alguma forma, esse efeito Doppler aqui, né? Essa mudança na frequência. A gente sabe que o barulho, quando o carro está parado, ou quando, né, o avião está parado, é diferente desses barulhos que a gente observa com movimento relativo, né? Então, há uma modificação na frequência do som, né? Bem interessante isso daí. Agora vamos ver por que acontece. Então, imagine essa situação aqui, ó. A ambulância está se movimentando aqui para a direita, tá vendo? Ela está vindo aqui para a direita em direção ao rapaz aqui, né? E ao mesmo tempo ela se afasta então dessa moça que está aqui atrás.
O que acontece com as ondas sonoras? Ó, esses círculos são representação das ondas sonoras. Eles deveriam estar todos à mesma distância aqui, ó. Mas não é isso que acontece por causa do movimento da ambulância. Quando a ambulância vai para frente, a gente vai ter aqui, ó, tá vendo? Uma diminuição no espaçamento aqui entre as frentes de onda, né? Tá vendo? E aqui atrás um espaçamento maior. Tá vendo? Um aumento no espaçamento aqui. E isso vai gerar o seguinte, ó, porque a velocidade, né, pessoal, da onda sonora, ela não vai depender desse movimento, ela vai depender da temperatura do ar, de características do material só, né, do meio material. Então, se a gente considerar lá 340 metros por segundo, por exemplo, isso vai ser tanto aqui na frente como aqui atrás. Então, se essas ondas estão andando em mesma velocidade e aqui elas estão mais espaçadas e aqui elas estão mais próximas, a consequência disso é que esse cara aqui ele vai receber no tímpano dele, aqui no ouvido dele, muito mais ondas, tá vendo? Ó? No mesmo tempo que essa moça vai receber muito menos aqui, ó. Então, esse cara vai ter um aumento na frequência das ondas, né? Isso significa receber mais ondas por segundo, o tímpano dele vai vibrar mais rápido, e essa moça aqui vai receber diminuída aqui, ó, porque vai vir, tá vendo? Menos ondas no mesmo tempo. Então, uma diminuição na frequência da onda. E a frequência de uma onda sonora, ela está relacionada com grave e agudo. Então, esse cara aqui que teve um aumento na frequência da onda, ele vai escutar o barulho mais agudo. Vai escutar mais agudo, que é o que acontece quando o carro de Fórmula 1, por exemplo, está se aproximando, né? Ficando cada vez mais agudo, ó, vai aumentando a frequência. Mais ondas por segundo estão chegando no ouvido dele. E essa moça aqui, que já, né, a ambulância já passou por ela e está se afastando, ela vai ter uma diminuição da frequência, vai escutar cada vez mais grave o barulho aqui. Isso é muito legal, é muito interessante, né? Nenhum dos dois está escutando a real frequência emitida pela fonte, ó. A fonte emite uma frequência que é um meio termo dessas duas aqui. Tá vendo? E os dois observam frequências diferentes desse som que foi emitido. Né? Isso é bem interessante aí. E é isso que a gente vai conversar então hoje, esse fenômeno aí, o efeito Doppler. Como calcular, então, a frequência que ele está realmente escutando, por exemplo. Né? Essa frequência aqui. Se eu souber a frequência verdadeira, eu posso determinar essa frequência aqui, a frequência que ele está escutando. Ou o contrário, né? Se eu sei a frequência que ele escutou, às vezes é possível determinar a frequência real, a frequência verdadeira dessa fonte, que foi produzida aqui na fonte. Então, existe uma equação que relaciona essas situações de movimento, né, relativo aí entre fonte sonora e observador. Mas essa equação é muito interessante porque ela precisa prever muitas situações diferentes. Né? Por exemplo, essa situação da fonte se movimentando, mas poderia ser que a pessoa estivesse correndo de encontro à fonte, ou a pessoa estivesse correndo para o outro lado, né? Ou a fonte estivesse correndo para o outro lado, né? E a pessoa também. Então tem muitas variações possíveis aí. Tudo isso tem que estar considerado, né, numa mesma fórmula. Então é uma fórmula bem interessante, tá? E é essa relação que nós vamos conhecer hoje aí do Doppler, né, do Christian Doppler, tá bom? Antes disso, eu queria comentar sobre o efeito Doppler luminoso, tá? Então, da mesma forma que a mudança na frequência sonora faz com que a gente escute mais grave ou mais agudo, a mudança na frequência luminosa faz com que a gente enxergue cores diferentes. Então, quanto maior é a frequência luminosa, maior é a tendência para o azul, para o violeta, para o azul, tá? Então, quanto maior vai ficando a frequência da luz, mais o nosso olho enxerga para o azul. E quanto menor é a frequência luminosa, mais o nosso olho enxerga para o vermelho. Vermelho. Né, para o avermelhado, para o alaranjado e tal. Então, a gente tem também essa diferença. Então, se um objeto está se aproximando da gente e a gente está vendo esse objeto, né, poderia falar assim, bom, se ele está se aproximando,
a frequência deve estar ficando maior. Assim como eu escutava mais agudo o barulho, então na hora de enxergar esse objeto, eu deveria estar vendo ele mais azul. Porque se a frequência luminosa, se a luz que está saindo desse objeto, né? Porque é a mesma coisa, né, pessoal? Imagina um objeto aqui, a luz saindo dele e chegando no meu olho. Assim como o som, a luz também viaja em ondas, né? Lógico, ondas diferentes, ondas eletromagnéticas, velocidade absurdamente diferente e maior, né? Mas essas ondas também, né? Se o objeto cima de uma árvore, não estaria se movimentando, né? Vou pegar alguma outra coisa como exemplo aqui, tá? Imaginem alguma coisa que está se movimentando, e aí a gente teria essas ondas, né, mais comprimidas, e a gente chegaria a mais ondas de luz ao mesmo tempo para o nosso olho. Né? E aí a gente teria um aumento da frequência. E aumento da frequência a gente estaria vendo, então, o objeto mais azul do que ele realmente é. Né? Isso daqui é muito difícil da gente perceber para velocidades muito pequenas. Tá? Então, para velocidades pequenas, a gente não percebe essas diferenças na tonalidade dos objetos pelo fato de eles estarem em movimento. Só que para grandes velocidades, a gente começa a perceber. Então, dentro da astronomia, por exemplo, é muito utilizado esse efeito Doppler luminoso. Inclusive, o Doppler escreveu então, o trabalho dele em cima dessa ideia de observações astronômicas, né? Então, é possível, por exemplo, perceber que alguns objetos que estão se afastando da Terra, né, a gente percebe que está mais avermelhado do que era para estar. Né? Então, existem algumas medições que são feitas, né, dentro da astronomia, das faixas, a gente chama de medição do espectro de luz visível. Né? Então, de faixas de luz diferentes aí que estão chegando para a gente daquele objeto. Né? Dentro da astronomia, essas faixas de luz, né, esse espectro de luz é como se fosse uma identidade do corpo. Né? Ela vai trazer características desse corpo, a gente vai analisar esses corpos por essas faixas de luz, essas frequências diferentes que estão chegando. E se está chegando mais vermelho do que qualquer outra coisa, isso leva a gente a entender que o corpo está se afastando da gente, porque está diminuindo a frequência, tá vendo? E está ficando mais avermelhado, então é porque ele está se afastando. E se a gente tem alguma coisa que está se aproximando da gente, né, numa velocidade muito grande, a gente percebe também por medição aí, né, um aumento, né, do azul em relação às outras faixas de frequência. Então, a gente percebe aproximações. Isso, por exemplo, levou, deixa eu ver se é isso que está escrito aqui, ó. Na astronomia, o efeito Doppler é utilizado para medir a velocidade relativa das estrelas e outros corpos celestes luminosos em relação à Terra. Essas medidas fizeram os cientistas concluírem isso, ó, isso aqui é bem importante, tá vendo? Que essa medição, usando o efeito Doppler, ó, fizeram os cientistas concluírem que o universo está em expansão, pois a cor desses corpos celestes luminosos apresenta maior desvio para o vermelho. Né? Então eles chamam de redshift, né? Não sei a pronúncia direitinho aí, mas é o desvio para o vermelho. Né? Então, esse desvio ele é bastante importante aí dentro da astronomia, porque mostra que as coisas estão se afastando da gente, né? Com o passar do tempo. Então, a gente imagina que o universo todo está em expansão. Né? Essa é uma das comprovações, inclusive, para a teoria do Big Bang. Né? Então, só estou comentando com vocês essa parte para vocês perceberem a importância do efeito Doppler também para né, para esses efeitos luminosos, tá bom? Agora vamos voltar então para a acústica, né? Vamos voltar para o som. Essa daqui é a equação do Doppler. Vamos dar uma olhadinha nela e vamos entender bem. Eu peguei desse jeito porque aqui está bem explicadinho, viu, pessoal? Olha, o efeito Doppler, então, a gente vai poder calcular esse F' aqui, tá vendo? Usando um apóstrofe aqui, vai ser a frequência aparente do som. É a frequência que a pessoa vai escutar. Essa aqui, tá vendo? Essa é a frequência que a pessoa vai escutar. Esse F aqui da nossa fórmula, ó, é a frequência verdadeira, a frequência real da fonte. Tá? Então a gente sabe que quando houver movimento entre, né, relativo entre fonte e observador, essas duas frequências não vão ser iguais. Né? Essa frequência que o cara vai escutar aqui ou vai ser maior ou vai ser menor
do que essa frequência emitida pela fonte. Tudo bem? Mas o que realmente faz acontecer essa modificação está aqui nessa parte da equação. Ó, se não houvesse essa parte aqui, poderia afirmar que a frequência que o cara vai escutar é igual à frequência, né, emitida pela fonte. Mas isso não vai ocorrer quando houver movimento relativo. E aí a gente vai pensar aqui, ó, na parte do movimento relativo. Vejam, esse Vs é a velocidade do som no meio onde ele está se propagando. A gente vai usar muito o ar, né? Vamos usar aquele 340 aqui como velocidade, em cima e embaixo. Tá vendo? Então, até essa parte aqui ainda não houve nada de problema, né? Porque se eu colocar 340 sobre 340 aqui, vai dar 1, e uma vez a frequência, a própria frequência, eu ainda não mudei nada aqui. O que realmente faz acontecer modificações está aqui, ó, no final, tá vendo? Agora, olha que interessante. Em cima ele coloca a velocidade do observador. Então, o observador ele pode estar parado, né, e vendo a ambulância, por exemplo, mas ele pode estar correndo para um lado ou para o outro, e pode estar se movimentando em relação à fonte sonora. E embaixo, a velocidade da fonte sonora. Esse VF é a velocidade da fonte sonora, do que está fazendo barulho. Que também pode estar se movimentando para um lado, para o outro, ou pode estar parado. Se estiver parado, a gente vai colocar um 0, né? Agora, ele coloca mais ou menos aqui, e é esse mais ou menos que permite a gente ter muitas combinações possíveis aqui, que são todas as combinações de movimento entre fonte e observador, tá vendo? Esse mais e menos é que vai fazer a gente ter muitas possibilidades aqui de cálculo, todas na mesma equação. Uma equação muito legalzinha, então. Agora, qual que é o problema dela? O único problema é a gente acertar, então, esses sinais de mais e menos aqui, tá vendo? Ou vai ser mais, ou vai ser menos a velocidade do observador. E ou vai ser mais, ou vai ser menos a velocidade da fonte. Tá vendo? Em cada situação eu tenho que achar se vai ser mais ou se vai ser menos. A velocidade do observador e a velocidade da fonte. Bom, e como é que a gente define esses sinais? Olha, cada material didático vai trazer uma regra diferente para vocês, tem muita regra. Mas assim, se a gente não tiver uma lógica, é bem difícil a gente lembrar dessas regras aí e acertar esse tipo de conta, tá? Já vou ser sincero com vocês. Então, eu acho que é legal a gente entender, usar uma certa lógica, porque daí se a gente não lembrar de regra, as regras elas facilitam quando a gente lembra delas, a gente não precisa ficar pensando muito. Mas se a gente não lembrar da regra, se a gente tiver uma lógica, a gente deduz a forma melhor de fazer esses sinais aqui e acerta o exercício, né? Olha, aqui do lado ele está colocando o seguinte, ó. A velocidade do observador, esse VOBS aqui é a velocidade do observador. A velocidade do observador ela vai ser positiva quando o observador se aproxima da fonte e vai ser negativa quando ele se afasta da fonte, ó. Então esse mais e menos aqui é assim, se o observador, o cara que está escutando o barulho, estiver se aproximando do barulho, né, a gente vai usar positivo. Se ele estiver se afastando, a gente vai usar negativo. Veja como isso tem lógica, pessoal, porque esse número que está em cima, se eu colocar um positivo aqui, vai aumentar, esse número vai aumentar a velocidade do som em cima. Na hora de dividir, vai dar um número aqui maior do que 1, porque ó, velocidade do som pela velocidade do som é 1. Então, se eu pegar de cima e aumentar, vai dar mais do que 1 a divisão. E se der mais do que 1 e eu multiplicar por f, esse daqui vai ficar maior. Né? Quando eu pego um número e multiplico por um número maior que 1, a frequência aumenta. E é isso que acontece quando há aproximação, não é? Quando aproxima, aumenta a frequência. Então é isso que tem que acontecer mesmo. Vocês percebem? Agora, se esse cara estiver se afastando do barulho, eu vou ter que usar negativo. Por quê? Porque quando ele se afasta do barulho, a frequência vai ficar menor. Vai ficar mais grave, não é? Na hora do afastamento, a frequência fica menor. E como é que ela vai ficar menor se eu vou ter que pegar a frequência e multiplicar ela? Vou ter que multiplicar por um número menor que 1. Se eu pegar a frequência e multiplicar por um número menor que 1, eu diminuo essa frequência, né? E como é que isso aqui vai ficar menor que 1? Subtraindo aqui esse número desse. Né? Esse, né, a velocidade do som da velocidade do observador. Ficando menor em cima, eu divido por um número maior embaixo, vai dar 0, alguma coisa, e aí eu diminuo a frequência. Então vejam que é verdade isso. Ó.
a velocidade do observador, né, na hora da aproximação eu uso mais. E na hora que ele estiver se afastando eu uso menos. E a velocidade da fonte sonora, do objeto que está fazendo barulho? Pelo fato desse número estar embaixo da fração, eu tenho que fazer o contrário, né? Então, por exemplo, ó, essa fonte sonora, é isso que está escrito aqui também, né? O observador se aproxima da fonte e negativa quando ele se afasta. Para a fonte vale o inverso, né? Ele não escreveu, mas é isso. Olha, a velocidade da fonte, se a ambulância está se aproximando, por exemplo, eu vou usar menos e não mais. Por quê? Porque eu quero que aumente aqui. Quando está se aproximando não é para aumentar, mas se eu colocar um número embaixo mais, aqui vai crescer aqui e na hora de fazer a divisão vai dar um número menor, porque o número que está embaixo, quando ele aumenta, diminui a fração. Tá vendo? Então embaixo eu tenho que pensar ao contrário. Então eu penso assim, a velocidade da fonte, a hora que está se aproximando eu uso menos. E a hora que a fonte está se afastando eu uso mais. Então essa aqui é a regrinha, tem, né, várias formas de pensar nela, tem regras práticas. Aqui ele mostra um quadro ó, com todas as possibilidades, são 4 possibilidades. Mas, por exemplo, aqui né, os dois estão se aproximando um do outro, então eu uso mais em cima e menos embaixo. Né? Os dois estão se afastando, então eu uso menos em cima e mais embaixo. Né? Os dois estão andando para o mesmo lado, os dois estão andando para o outro lado. Né? Mas como é que a gente vai acertar isso daí? Acho que aquele jeito da tela anterior está bem legal. Por exemplo, ó, o observador. Né? O observador vai em cima da fórmula, não é? Se ele vai em cima, então para aumentar eu ponho mais, para diminuir eu coloco menos. Então veja, ó, quando o observador está se aproximando, é mais, porque vai aumentar a frequência. Ó, esse aqui ele está se afastando, então é menos. Ó, esse daqui ele está se afastando, então é menos. Esse aqui ele está se aproximando, está tentando se aproximar do carro da polícia, então é mais. Né? E no sinalzinho de baixo, fonte. Olha a fonte, ó. Quando a fonte estiver se aproximando, eu vou usar menos, porque eu quero que aumente a frequência, pessoal. E para aumentar a frequência tem que ser ao contrário embaixo. Então, ó, é menos. Agora ela está se afastando, então é mais. Agora ela está se aproximando, menos. Está se afastando, mais. Vendo? Esse é um jeito da gente pensar, então. Vocês podem encontrar outras regras aí e tal, mas eu acho que essa ideia né, de aproximar e de afastar, lembrar que para aproximar vai aumentar a frequência e quando afastar vai diminuir a frequência. Só que se for embaixo tem que pensar o contrário. Né? Então assim funciona. Vamos ver essa situação então numa aplicação, né, pessoal? Num exemplo, tá bom? Pra vocês poderem entender melhor. O automóvel movendo-se a 20 metros por segundo passa próximo a uma pessoa parada junto ao meio-fio. A buzina do carro está emitindo uma nota de frequência a 2 kHz. Vamos anotar isso daí, pessoal? Olha aqui, ó. Então, a frequência F, né, a verdadeira aí da fonte, é de 2000 Hz. HZ, tá bom? 2000 Hz. Ficou feio esse meu H, né? Vamos escrever de novo. Então, vamos lá. Ó, a frequência da fonte é de 2 kHz. Kilo quer dizer 1000, né? 2000 Hz. Tudo bem? A velocidade, então, o automóvel está se movendo a 20 metros por segundo. Isso aí é a velocidade de quem? Da fonte de barulho, né? Ó, 20 metros por segundo. Então, quem está fazendo barulho está se movimentando com essa velocidade. Está passando próximo de uma pessoa que está parada junto ao meio-fio, quer dizer, está na calçada ali, parada. Então a velocidade do observador é 0, porque ela está parada, a pessoa, tudo bem? A pessoa podia estar correndo, se afastando do carro, poderia estar correndo em direção ao carro, então teria que colocar a velocidade aqui também, tá bom? Bom, então eu tenho a velocidade verdadeira do carro, se ele tivesse parado, não dá nem para chamar de verdadeira, né? A velocidade para ele estacionário, né? Para uma fonte que tivesse parado. Então, se o carro tivesse parado, buzinando, escutaria com essa frequência. Tudo bem? Aí, mas como ele está se movimentando, nós não vamos escutar essa frequência, vamos escutar uma frequência diferente. Se o carro estivesse se aproximando, vamos escutar mais do que 2000 Hz.
Quando ele estiver se afastando, nós vamos escutar menos. Ele pergunta as duas coisas. Ele fala qual é a frequência que o observador vai ouvir quando o carro estiver se aproximando e depois quando ele estiver se afastando. Tá bom? As duas coisas. Vamos considerar a velocidade do som no ar 340 metros por segundo. Essa é a velocidade do som no ar que ele está dando aqui, né? Ele fala que o ar está parado, porque se o ar também estivesse ventando, por exemplo, aí essa velocidade teria que mudar, né? Dependendo da direção, aí a gente teria que associar, né? Somar ou subtrair nessa velocidade aqui, se houvesse uma velocidade do vento. Mas ele está desconsiderando isso, tá bom? Vai ficar mais simples o exercício. Isso vai acontecer nos de vocês também. Vamos lá. Com essas informações, nós vamos aplicar a fórmula do Doppler duas vezes aqui, né? Para a letra A e para a letra B. Vamos começar da letra A. Ele quer saber qual é a frequência, né, que o observador vai ouvir quando o carro estiver se aproximando. Então, o que a gente sabe aí? Fórmula do Doppler. Ó. A frequência que o cara vai ouvir, né, a frequência relativa, aí, a frequência que o observador vai ouvir, é a frequência da fonte, né, normal da fonte para ela parada, vezes. E aí eu vou usar a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador e a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte sonora. Tudo bem? Essa é a equação do Doppler. Vamos aplicar ela então. Veja, a frequência é o que eu quero saber, a frequência que o cara vai ouvir. A frequência, né, da fonte é 2000 Hz. A velocidade do som é 340 em cima e embaixo. Né? A velocidade do observador é 0, porque o cara estava parado. E a velocidade do carro, né, a velocidade da fonte sonora era 20 metros por segundo. E agora só está faltando colocar um sinalzinho, que é o que eu tenho que acertar direitinho aqui, hein, pessoal? Vamos lá? Agora é que eu tenho que acertar esse sinalzinho. Vamos lá? Vamos pensar primeiro no observador. O observador está parado, então tanto faz eu colocar mais ou menos, porque vai ser 0 e não vai mudar nada. Mas se ele tivesse uma certa velocidade, né, eu teria que pensar. Se ele estivesse se aproximando, eu ia usar mais. Se ele estivesse se afastando, eu ia usar menos. Aqui eu não vou usar nem mais nem menos, né? Mas eu vou colocar um mais aqui só para poder deixar esse 0, tá bom? Mas na verdade não é nem mais e nem menos, porque eu não vou usar uma adição de velocidade em cima. Agora embaixo, ó. A fonte. A fonte a gente tem que pensar o contrário. Então, se está se aproximando, tem que aumentar a frequência e eu uso menos. Essa aqui é a regrinha que nós conversamos. Se estiver se afastando, então teria que diminuir a frequência e eu uso mais. Né? Então, porque está embaixo da fração, a gente usa ao contrário. E aí ela fazia a continha, pessoal. Então aqui eu vou ter uma frequência relativa de... Aqui, ó, eu teria que pegar o 2000 e multiplicar por 340 em cima e 320 embaixo. Vocês percebem? Quando eu faço 340 dividido por 320, isso aqui vai dar 1, alguma coisa. Quando eu faço vezes 2000, aumenta 2000, que é o que eu quero que aconteça aqui com a frequência, que ela aumente, né? Tá bom? Então essa continha, eu fiz a continha aqui, né? Isso aí vai dar 2,125, vou marcar aqui, ou 2.125, né? Hertz. Bom, então se tiver certo a continha que eu fiz aqui, 2.125 Hz. Veja então que a pessoa que está escutando o barulho da buzina com o carro se aproximando, ela não vai escutar 2.000 Hz, ela vai escutar 2.125. Vai escutar mais agudo, tá vendo? Mais agudo o barulho. Agora vamos ver a letra B. Mesmo cálculo, ó, da frequência relativa aí, né? Do observador, a frequência dada lá do carro, velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador e velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Vamos lá? Substituindo valores, eu tenho que a frequência que ele vai ouvir é 2000, seria a frequência se não tivesse movimento nenhum. E agora vamos fazer a parte importante aqui. Ó, em cima eu coloco a velocidade do som, né? Embaixo também.
Aqui o carro tá, desculpa, a pessoa, né, o observador está parado. De novo, né, aqui é 20 a velocidade do carro, mas agora vamos ver os sinais. Agora está acontecendo afastamento, né? O carro está se afastando, ele já passou pela pessoa e está se afastando. Então vejam, ó, a pessoa está parada, nem mais nem menos. Se a pessoa estivesse se aproximando, era mais. Se ela estivesse se afastando, era menos. Não está nem uma coisa nem outra, mas vamos deixar um mais aqui. Poderia ser um menos também, não teria problema. Agora embaixo é que interessa aqui para a gente, né? Tem um número que tem que ser considerado. Então, esse 20 é a velocidade do carro e o carro está se afastando. Se ele está se afastando, está diminuindo a frequência. Mas para diminuir a frequência eu tenho que somar aqui embaixo. Lembrar de fazer o contrário aqui, tá bom? Na verdade, aqui em cima eu poderia colocar um menos. Deixa eu ver se dá para... Ah, não, ele vai pedir para mudar tudo. Poderia colocar um menos também aqui, tá? Para pensar que teria que diminuir aqui para eles se afastarem. Tanto faz, tá bom? Aqui é zero, então não faz diferença. E aí eu faço a continha. Então a frequência aqui seria o 2000, que multiplica em cima 340, não houve mudança, né? Mas embaixo 360. Vejam que quando eu faço essa divisão agora, o número de baixo é maior, fica 0, alguma coisa aqui, ó. E quando eu pego esse 0, alguma coisa e faço vezes 2000, eu diminuo 2000, que é o que eu quero que aconteça mesmo na hora do afastamento, né? Então, vou pegar essa divisãozinha e vou multiplicar por 2000. Eu também fiz essa continha, isso dá 1000, se tiver correto, 1889 Hz. Tudo bem? Então vejam, ó, a frequência que o cara vai escutar na hora do afastamento não é o 2000 também, é uma frequência menor que 2000. Aqui ele escuta mais grave o barulho, tá vendo? Então, no primeiro caso, na aproximação, escutou mais agudo, no segundo caso, escutou mais grave. Então, esse é o efeito Doppler, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa ideia de efeito Doppler. Muito interessante isso daí. E tem muito exercício, eu vejo muito exercício em vestibulares, no Enem, considerando esse efeito Doppler, tá? O efeito Doppler sonoro aí é o que mais ocorre, mas em algumas situações eles falam também sobre o efeito Doppler luminoso, e aí a gente não vai ter cálculo, normalmente é uma perguntinha teórica, né, envolvendo essa situação, por exemplo, aí da expansão do universo, né, que pode ser provada a partir do efeito Doppler luminoso. Então, eu quis comentar sobre esses assuntos nessa aula, para a gente fechar, então, esse assunto acústica, né, e terminamos, então, todo o nosso trabalho. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo que vocês precisavam para fazer as atividades, tá bom? Nas próximas aulas a gente deve fazer uma revisão também para fechar melhor, né, o assunto ondas e acústica. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção aí e até uma outra, né, uma outra aula aí que a gente venha fazer. Obrigado, pessoal. Até mais.